Você já teve a sensação de estar cercado de vozes, mas mesmo assim se sentir completamente distante de si mesmo? Às vezes, é como se estivéssemos participando de uma peça, onde todos esperam algo de nós. Um papel bem ensaiado. Um comportamento esperado. Uma imagem que deve ser mantida. E quanto mais tentamos corresponder, mais nos afastamos da nossa própria essência. É como caminhar em uma estrada que não escolhemos, mas na qual fomos colocados, pela cultura, pela pressa, pelas expectativas. Você acorda, cumpre suas obrigações, reage a tudo que chega, tenta agradar, e, no fundo, sente que está ficando para trás. Mas não em relação ao mundo. Em relação a você mesmo. A maioria vive assim. Sem perceber, vive de forma reativa. E quando vive reativamente, entrega a própria vida para que outros decidam como ela deve ser. A neurociência chama isso de modo de sobrevivência, um estado onde o cérebro age no automático, guiado por impulsos, medos e validações externas. Os antigos estoicos já alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Liberdade não é fazer o que se quer. É não ser escravo do que os outros esperam de você. Mas o que significa, na prática, focar em si mesmo, sem cair no egoísmo? O que é se colocar em primeiro lugar, sem se desconectar do mundo, sem abandonar sua humanidade? Focar em si é mais do que desligar o celular ou fazer uma pausa. É um retorno. Um retorno para dentro. Para o que pulsa aí dentro e que você tem ignorado há tempo demais. E talvez agora seja a hora de escutar. Hoje, vamos mergulhar em 4 verdades ocultas. Verdades que os estoicos compreenderam profundamente. Verdades que os livros raramente ensinam, mas que podem reconstruir sua vida de dentro para fora. Não são dicas. Não são frases bonitas. São chaves. Chaves para você parar de desperdiçar sua vida tentando ser o que esperam, e começar a viver o que de fato nasceu para ser. E no final deste vídeo, eu vou revelar algo que quase ninguém fala. Uma chave final. Uma chave negligenciada. Mas que pode mudar tudo. Tudo mesmo. Então respire fundo. Fique até o fim. Isso não é só um vídeo. É um reencontro. O erro fatal que muitos cometem sem perceber. Você se distrai com a vida dos outros, para não encarar a sua própria. É mais fácil se perder em telas do que encarar o próprio vazio. Mais fácil se indignar com a vida alheia do que assumir o próprio descompasso. E assim, aos poucos, você vai se tornando um espectador da sua existência. Rolando, reagindo, comparando. Sentindo-se inferior, insuficiente, desconectado. Como se estivesse sempre atrás, sempre devendo algo. Mas devendo a quem? A um padrão que você nem escolheu? A uma imagem que ninguém sustenta de verdade? Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. E essa frase ecoa como um convite direto à consciência. Enquanto você discute, observa, julga, compara, a vida escorre. E escorre de um jeito sutil. Você não sente imediatamente. Mas depois de anos, percebe que não construiu nada que realmente importa. Porque estava ocupado demais olhando para os lados, enquanto sua própria casa interna desmoronava. A comparação constante não é apenas desgastante, ela é paralisante. Ela tira sua energia vital, drena seu foco, e substitui sua autenticidade por ansiedade. O que os outros fazem, conquistam ou aparentam, não é sobre você. Nunca foi. Mas a mente condicionada pelo mundo moderno confunde observação com obrigação. Você vê e sente que deveria estar igual, que deveria ter feito mais, ter chegado lá, ter sido mais forte, mais rápido, mais reconhecido. E assim, sem perceber, você vive para alcançar versões de si mesmo que nunca foram suas. Focar em si mesmo, nesse contexto, exige coragem. Coragem de fechar os olhos para fora e abrir os olhos para dentro. Coragem de fazer perguntas que realmente importam. Perguntas como: o que está em meu controle para agir hoje? Essa pergunta, repetida todas as manhãs, tem o poder de reorganizar o caos. Ela tira você do looping da comparação e te devolve ao único lugar onde algo pode ser feito: o presente. O presente é o único tempo em que a vida acontece. E é o único tempo onde a transformação começa. Quando você direciona sua atenção para dentro, começa a ver com mais nitidez.
Começa a se ouvir, a sentir o que é verdadeiro. E a pouco, algo muda. A urgência dos outros perde força. A necessidade de aprovação silencia. E uma outra voz, mais sutil, mais firme, começa a emergir. A sua. A que você ignorou por tanto tempo. Essa voz é o seu foco. E o seu foco é a sua liberdade. A armadilha mental que te mantém preso. Você acredita que precisa da aprovação dos outros para viver em paz. E por causa disso, vive em guerra com quem você realmente é. A necessidade de aceitação social é antiga. Ela nasce do medo ancestral de ser rejeitado pelo grupo, algo que, no passado, poderia significar a morte. Mas hoje, o que mata é a aceitação a qualquer custo. O que mata é o silêncio imposto, os desejos engolidos, a vontade moldada para caber em espaços pequenos demais para a alma. Quando você vive buscando ser amado, você inevitavelmente se adapta, se distorce, se desconecta. E o preço disso é alto. Alto demais. Epicteto, com a lucidez de quem conhecia as amarras invisíveis da alma, escreveu: se você busca ser amado, seja amável. Mas se busca ser livre, abandone a necessidade de ser amado. Essa frase corta fundo. Porque a maioria confunde liberdade com afeto. Mas amor verdadeiro nunca cobra que você se apague para caber. A verdadeira liberdade não depende do olhar do outro. Ela nasce quando você é inteiro na própria presença. Buscar aprovação é como construir uma casa em terreno alheio. Sempre que o dono quiser, ele te tira de lá. E você fica sem chão. Quem te valida hoje, pode te desvalidar amanhã. E quando isso acontece, sua paz vai junto. Seu senso de valor desaparece. Porque ele não nasceu dentro. Ele foi emprestado. Focar em si mesmo, sob a luz do estoicismo, é reconstruir esse senso de valor a partir da coerência. Não a coerência dos resultados, mas a coerência das ações. Não importa se você já chegou onde quer. Importa se hoje você agiu de acordo com aquilo que acredita. Essa é a medida estoica de evolução, viver com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém aplaude. Reconhecer a si mesmo, todos os dias, por escolhas que honram seus princípios, é isso que fortalece. É isso que cura. É isso que silencia o desespero por aprovação externa. Porque quando você sabe quem é, e age em conformidade com isso, o olhar dos outros se torna apenas um olhar. Não mais um julgamento. Não mais um fardo. A liberdade começa dentro. E só floresce quando você se autoriza a ser inteiro, mesmo que isso desagrade. Mesmo que isso cause estranhamento. Porque não há nada mais estranho para o mundo do que alguém que não precisa dele para se sentir vivo. O paradoxo que poucos percebem sobre autodesenvolvimento. Você tenta melhorar para ser aceito. E por isso nunca melhora de verdade. Essa é uma das armadilhas mais sutis da busca por crescimento pessoal. À primeira vista, parece nobre, querer ser alguém melhor, evoluir, transformar-se. Mas, se você observar com honestidade, vai perceber que muitas vezes esse desejo não nasce de um chamado interno, mas de uma pressão silenciosa, a necessidade de provar algo, de compensar uma insegurança, de finalmente se tornar alguém digno de reconhecimento. E quando o impulso da transformação vem de fora, o processo nunca é inteiro. Nunca é verdadeiro. Porque você não está crescendo por você. Está se ajustando para caber. Se moldando para agradar. Corrigindo partes suas que não precisam ser apagadas, apenas compreendidas. E isso, com o tempo, te enfraquece. Você sente que está fazendo tudo certo, mas continua vazio. Sêneca dizia: é nas tempestades que o verdadeiro valor se revela. O que ele nos lembra é que a força interior não se constrói em palcos. Ela se constrói no silêncio, no invisível, nos bastidores da alma. Mas vivemos em uma era de exposição constante, onde tudo precisa ser mostrado, postado, validado. E nesse ritmo, a profundidade dá lugar à aparência. A essência se dilui na performance. A sabedoria estoica nos ensina a praticar a obscuridade voluntária. Um conceito que desafia a lógica da visibilidade. Escolher rotinas que ninguém vê. Escolher ações que ninguém celebra. Escolher o invisível, porque é nele que se revela o que é verdadeiro. Quando você troca uma saída por uma leitura silenciosa,
quando você escolhe o treino solitário ao invés do elogio público, quando você medita, estuda, observa, sem plateia, sem testemunhas, é aí que nasce uma força que o mundo não consegue medir. O crescimento real é silencioso. Ele não precisa ser percebido, porque já é sentido. Ele não grita, porque já tem firmeza. Ele não depende da validação externa, porque é sustentado por uma raiz interna que não se abala com o tempo, nem com a opinião alheia. E essa raiz é o que sustenta você nos dias em que tudo parece desabar. Quando os elogios cessam, quando ninguém vê, quando o mundo vira as costas, o que fica é o que foi construído em silêncio. E é isso que te mantém de pé. Não são os aplausos. É a coerência. É a constância. É a fidelidade ao que ninguém vê, mas você sabe que existe. A chave escondida que pode mudar tudo. Você tenta controlar tudo, menos aquilo que realmente importa, sua mente. E é exatamente por isso que a sensação de descontrole não passa. Porque enquanto tenta controlar os resultados, os outros, o tempo, as circunstâncias, deixa solta a única coisa que poderia dar direção à sua vida, sua própria consciência. Vivemos em uma cultura obcecada por produtividade, por metas, por prazos, por otimização. Mas de que serve uma vida eficiente, se a mente que a conduz está em ruínas? Se os pensamentos são repetitivos, confusos, acelerados? Se as emoções reagem antes da escolha, antes da presença, antes da razão? Marco Aurélio, imperador de um mundo caótico, escreveu em silêncio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele comandava exércitos, mas entendia que a verdadeira guerra era invisível. A verdadeira conquista era interna. E que não há império maior do que aquele que você constrói dentro de si. O erro moderno não é querer fazer muito. O erro é querer fazer muito, sem saber porquê. É agir sem direção. É viver correndo atrás de algo, sem jamais parar para perguntar: o que, exatamente, está me movendo? Qual pensamento está me conduzindo agora? Esse pensamento me fortalece ou me sabota? A mente, sem filtro, é como um rio sem leito. Transborda, inunda, destrói. Mas quando você começa a observar seus pensamentos com atenção, não para julgá-los, mas para compreendê-los, algo começa a mudar. Você percebe padrões. Percebe repetições. Percebe gatilhos. E mais do que tudo, percebe que nem todo pensamento precisa virar ação. Nem toda emoção precisa virar resposta. Nem toda inquietação precisa ser resolvida agora. Os estoicos praticavam o exame noturno. Um momento de silêncio ao fim do dia, para revisar não os fatos, mas o que os fatos provocaram dentro de si. O que hoje me tirou do eixo? Era necessário? Essa pergunta, feita com sinceridade, tem o poder de realinhar, de recentrar, de devolver a você aquilo que perdeu no meio do caos, o eixo. Porque pequenos pensamentos desgovernados geram grandes decisões impulsivas. E grandes decisões impulsivas geram destinos fragmentados. Quando você aprende a filtrar seus pensamentos, você recupera o comando. Não do mundo, mas de si. E quem comanda a si mesmo, comanda a direção da própria existência. Não precisa controlar tudo lá fora. Porque o que está dentro, já está firme. Há momentos em que a vida parece se dissolver diante dos nossos olhos, e tudo o que resta é um cansaço silencioso. Um esgotamento que não vem só do corpo, mas da alma. Como se estivéssemos vivos, sim, mas desconectados. Presentes, mas vazios. E nesses momentos, quase sempre, esquecemos onde está a nossa força. Esquecemos que ela nunca esteve no controle externo, mas na integridade interna. Você não precisa se comparar. A vida não é uma competição. O tempo dos outros não é o seu tempo. As conquistas dos outros não diminuem as suas. Comparar-se é trair sua singularidade. É abandonar a própria jornada para se perder em trilhas que não são suas. E toda vez que você se compara, se diminui. Você não precisa da aprovação dos outros para se sentir inteiro. A liberdade começa dentro. Começa quando você para de pedir permissão para ser quem é. Quando você escolhe a própria paz, mesmo que isso custe alguns aplausos. A verdadeira força não grita. Ela permanece. Você não precisa provar sua evolução. Cresça em silêncio. Deixe que a raiz fale por você. Deixe que o tempo revele o que você constrói longe dos olhos alheios.
O que é profundo não precisa ser visível. E, sobretudo, cuide dos seus pensamentos. Porque é deles que nasce a realidade que você chama de vida. É no invisível da mente que se desenha o visível da existência. Seus pensamentos são sementes. Cuide do que você cultiva. Agora, pare por um instante e observe. Qual dessas verdades te acertou mais fundo? Qual delas expôs algo que você estava ignorando? Há uma sabedoria silenciosa dentro de você, esperando apenas que você se lembre. Comente aqui embaixo. Não para mim. Para você. Para tornar consciente o que já está pedindo passagem aí dentro. Para dar forma àquilo que, até agora, estava apenas em silêncio. A maioria vive como folhas ao vento, levadas de um lado para o outro, sem rumo, sem direção, sem raiz. Mas você pode ser diferente. Você pode ser a árvore que resiste às tempestades, não por ser imune ao vento, mas por estar profundamente enraizada em si mesma. E isso, ninguém pode tirar de você. Nunca.